Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos começar a nossa análise diária aqui. Começar no índice, tá? O índice, conforme previsto ontem, rompeu o BOS, tá? Você tem duas opções aqui. Você tem a primeira opção, puxar. Deixa eu abrir a caneta aqui. Você tem a primeira opção, puxar uma referência a partir desta onda, né? Porém, você tem que entender onde está a liquidez. Ou dessa onda. Então, se a gente puxa a estrutura aqui, a gente tem duas referências, né? Essa e essa. Então você teria uma venda aqui, que foi estopada, e depois teria essa outra venda, que depois pagou, né? Então você teria essas duas operações praticamente. Quem forçou o índice nos 2 minutos aqui, ó, conseguiu também uma compra, tá? Que tá totalmente certo também, tá? Porém, você teria que forçar para um tempo gráfico menor. Quem esperou no 5 provavelmente não visualizou, tá? Ó, no 5 você até observou essa quebra, porém a liquidez estava aqui, ó. Então você evitaria essa compra, né, por causa da liquidez. Nos 2 minutos ele já cria uma liquidez antes e pega essa compra aqui, tá? E paga também pra gente. Não tem problema, tá? Quem não quis forçar não é ruim. Não forçar ali essa referência, eu não vejo problema nenhum. A questão é que teve que ter paciência com o índice, né? Bom, o que que a gente tem agora? O que que aconteceu com o nosso índice? Nossa referência, olhando lá nos 15, ó, nossa referência ainda continua baixista, certo? O mercado cria liquidez aqui, ó. Então temos que tomar um leve cuidado nessa estrutura, né? O nosso choque dos 60, vamos ver se ele manteve aqui. Ah, ele mantém lá, então lá é o choque dos 60 e um equal highs, certo? Ah, aqui seria uma entrada de risco, teria que tomar cuidado, né? Essa entrada, galera, ela só é permitida, ela só foi permitida aqui, ó, porque o mercado criou liquidez aqui, tá? Ele vindo aqui reto, ó, eu não entraria direto por causa dessa liquidez. Como ele cria aqui antes, depois ele permite a entrada, tá certo? O que a gente tem? Alguns cenários. Mercado quebrando estrutura, mercado cria referência. Essa referência não mitiga, não mitiga, não mitiga. Beleza? Então temos essa referência aqui, ó. Tá certo? O que valida pra gente alguns pós. Você tem esse pó validado, né? E você tem lá em cima validado também. Só que lá em cima, aquela questão, né? Que tá a liquidez. Você tem que tomar muito cuidado com essa estrutura, certo? Aqui você pode observar que existe uma liquidez. Vamos para os 15 ver. Nos 15 a gente já não vê tanto essa liquidez, tá? Podemos deixar marcado aqui. E esse buy to sell, né? É o pó mais interessante aqui pra gente. A gente tem esse fair value gap também, tá? A gente pode estar observando aqui, ó, certo? Talvez aqui seria interessante, por exemplo, algo assim, ó. Depende de onde o índice abrir, tá, galera? Pegar um pouquinho mais pra cima, swap descolado, ó, 120 pontos, 130 pontos, tentar algo assim, ó. É algo interessante, tá? Bom, a gente tem uma segunda opção também, que é, se a gente observar aqui, o mercado quebra uma estrutura, certo? O que cria uma micro referência.
Ó, como tá muito pequeno, eu vou para os 2 minutos tentar visualizar. Ele já mitiga, já rompe, certo? Onde está a liquidez? A liquidez está aqui, ó. Então eu posso descer essa região e observar pós mais abaixo? Pode. Por exemplo, você pode observar esse pós que está abaixo dessas três liquidez. Você pode observar esse sell to buy aqui, tá? O que que eu faria aqui numa situação dessa? Talvez tentaria uma compra na cabeça desse poi, ó, com o stop descolado, ó, 120 pontos, para tentar ir, tá? Essa compra, ela só vai ser permitida se o mercado não mitigar. Se o mercado vir aqui já, eu não faria mais essas compras aqui, eu tomaria um cuidado, tá? Observaria a liquidez, observaria toda essa estrutura, certo? Então, cuidado com essas estruturas. A princípio, no índice, estamos esperando isso, ó, tá? Ou então, esse cenário, certo? Lá embaixo, cuidado, que tem liquidez principal, que é esse fundo para romper esse fundo. Lá em cima também tem liquidez interessante, que é o choque dos 60, e ele cria uma referência de alta mais importante para a gente do que essas de baixo, tá? Então, cuidado aí, certo? Dolinha. Ah, o Dolinha, ele testa essa primeira liquidez nossa. Inclusive, ele chega a pagar interessante, né? Depois volta, ele faz um buy to sell, certo? Vou voltar para 60 aqui só para a gente visualizar. Ah, nossa referência tá de alta, ele perde a nossa referência altista, né? Ele fecha abaixo, certo? Vamos apagar então aqui. Beleza. Bom, ele faz isso. O que, a princípio, a gente tem rompimentos aqui, uma estrutura de alta, ele quebra a estrutura para baixo novamente e perde essa referência. Aqui nesse cenário, eu posso estar usando, por exemplo, aqui ele fez o choque, veio, mitigou, aí ele veio aqui, praticamente, opa, praticamente mitigou, aí ele rompe, tá nessa estrutura aqui, mitiga, beleza. Aí ele embananou aqui, né? Rompeu para cima, fez, mas já rompeu para baixo. Então a onda que rompeu essa estrutura e esse fundo, eu posso estar usando como a minha referência. Então eu posso estar olhando essa onda ou até mesmo essa onda. Se eu vir para os 15, você vai visualizar melhor, ó. Tá vendo? Ó, esse aqui é só um candle, eu não vou usar ele como um topo de onda, tá? Vou usar então desde aqui, certo? E inclusive, esse cara aqui, ele fica super interessante pra gente, ó. Um buy to sell. Provavelmente ele tá grande aqui nos 15. 10 pontos de stop. Temos que dar uma refinada nele, ó. Tá certo? Você tem essas opções aqui. Deixa eu ver o tamanho. 7 pontos. Numa situação dessa, você vai ter que refinar mais, né? O stop caber, talvez. Pegar lá em cima, tá? Tentar vender melhor, tá certo? Em consequência, temos um choque e uma criação de uma nova referência aqui, ó.
que permite para gente uma compra. Ó, esse aqui já foi mitigado, então não rola para gente. A gente tem uma liquidez aqui, certo? E provavelmente a gente tem alguns pós aqui, ó. É um ponto a se observar, tá? Você até tem um fair value gap aqui, tá muito próximo à liquidez. Aqui, ó, tá vendo? Ele já meio que mitigou inteiro, ó, tá? Não vou marcá-lo. Ó, aqui tem os pós aqui, ó. Então, você tem uma situação assim aqui dentro do mercado capturar essa liquidez, fazer esse movimento, porque ainda lá nessa situação ele não mitigou, então ele está no processo de mitigação, e aqui ele fazer esse cenário também, tá? Ficar observando essa situação no dólar, beleza? Euro USD quebrou nossa estrutura, certo? Então, se ele quebra essa estrutura principal, ele cria a nossa principal. A gente pode pegar, ó, a quebra da estrutura foi aqui, a onda que rompeu foi essa. Então, o mercado já começa a chegar em regiões interessantes aqui, ó, de compra. Fair Value Gap, tá? Temos lá embaixo também. Vamos dar uma refinada. Inclusive, a gente teve o choque da situação aqui. Eu tomaria cuidado com esse choque, porque ele já mitigou, então talvez não me interessa vendas aqui mais, certo? Ó, temos o refino dela aqui. Esse sell to buy que tá interessante, ó. No mercado não criou liquidez, tá? Temos esse cara aqui, ó. Bom, então você tem essa seguinte situação. Nos 15, eu prefiro aqui do que o de cima, tá? Então tem essas duas situações. Esse aqui eu vou só observar, não vou entrar nesse, tá? Vou dar preferência para comprar mais barato e também o mercado não criou liquidez. Então, assim, posso bater direto? Pode. O ideal seria se fizesse isso, ó. Tuf, tá? Seria um cenário um pouco mais interessante. Eu vou dar preferência para esses dois. Esse cara aqui tá interessante, ó. Esse aqui do fundo, tá? GBP/USD. Vai lá, ó, perde referência macro. A onda que rompeu, tá? Beleza. Temos um POI aqui. Um Fair Value Gap aqui. Tudo numa hora isso, né? Agora a gente dá uma refinada. Chega para os 15. Inclusive a gente tem uma quebra de estrutura aqui nos 15. O que cria também uma micro referência baixista. O mercado praticamente já mitiga, já rompe, né? A liquidez a princípio está aqui, né? E me valida esse Fair Value Gap, ó. Interessante. Deixa eu ver no 5. Tá lá ainda. Isso aqui é interessante. Ó, tá, deixa marcado aí. Voltando para os 15.
Vamos refinar aqui. Ó, esse, mesma coisa do EURUSD, ó. Tem um buy, um sell to buy. E também temos esses imbalance aqui, ó. Temos esse aqui, vou dar preferência pro de baixo. E temos esse POI também, certo? O cenário melhor é lá embaixo, né? Aqui, cara, aqui até tem algumas regiões ó, que tem possível liquidez, dá para tentar nesse POI. Não é errado, não. Dá pra gente tentar ver, tá? Então você tem essas duas estruturas. E também, como ele não mitigou, você pode tentar a venda lá em cima, tá certo? Ah, o SDCAD. O SDCAD fez o movimento. Ele chegou a parar lá próximo à máxima, não conseguiu fazer o rompimento dele e veio buscar pontos de liquidez, né? Ó, o que é o ideal aqui? Talvez esperar uma quebra de estrutura para criar uma referência altista? Pode ser. Então, esperar essa quebra de estrutura e criar um cenário assim, pode ser. Inclusive, ele cria mais liquidez lá no topo, tá certo? Aqui você pode olhar os pós para trás também para tentar bater um risco, certo? Eu esperaria isso. Áudio SD. Ah, mesma coisa, ó, temos o boss lá da estrutura, mais micro, né? Entre aspas. Ele vai lá, conforme a gente mencionou, só que ele não pega o segundo, né? E aí o mercado vem, quebra a estrutura, ó, cria referência de alta, né? Essa referência aqui, ó, ela viria para cá, até menor, né? Então isso aqui a gente já pode apagar. Faz o boss, faz choque, não mitiga e tá aqui, ó, tá? Inclusive aqui a gente pode observar talvez um cenário de quebra de estrutura e tentar descer com ele até as regiões mais líquidas. Inclusive você tem um sell to buy super interessante aqui, ó. Ficar de olho nesse buy. Dá, dá para comprar ele aí? Cara, dá para arriscar. Por mais que o cenário é rompimento de fundo, né? Dá para arriscar, certo? Ah, mas o cenário ainda é de queda, mas dá para arriscar sim, porque talvez ele vai estar esticado aqui, tá? E a gente tenta essa compra pensando não no rompimento do topo, mas pegar essa voltinha aqui, a gente olha depois do choque, certo? O S100. A gente tava com o cenário bem mais micro aqui no S100, né? Ah, o mercado foi lá, ele praticamente, vamos ver, não mitiga, deixa eu ver. O mercado expande, não mitiga, né? Ele vem aqui, cria essa liquidez e rompe. Beleza, então vamos apagar tudo. Esse choque vem para cá, a gente cria essa referência, ele cria liquidez e valida aqui, ó. Isso numa hora. Chegar para os 15 aqui. Ó, os 15 eu já nem vejo mais isso, tá, galera? Eu vou ver um POI aqui, ó, na verdade. Vamos pro 5. Ó, eu já dou uma preferência maior para esse POI aqui, ó. Abaixo da liquidez, tá? Lá embaixo temos imbalance junto com OB. Ficar de olho aqui também, região importante, tá?
Esse aqui é um OB. Esse aqui é um OB também. Certo? Show de bola. Bom, dentro desse cenário micro aqui, vamos tentar entender onde a gente está. A gente tem essa quebra, a gente tem essa mitigação, essa outra. O mercado já perde ela, o mercado já acaba fazendo um choque no micro. Ele já até vem, ó, com essa região mais acima, ó. Não mitiga, então está aqui, ó. Aí ele vem, ó, dá só, pega a liquidez, dá a compra, mas eu não gosto muito, talvez, no fato dele não ter mitigado, tá? O que que você pode fazer aqui, talvez? Esperar um rompimento baixista, ó. Aqui você tem rompimento, tá? Você tem essa referência. A liquidez, o mercado veio. Ó. Você pode tentar uma confirmação daqui de dentro. Como assim, Luiz? Assim, ó. O mercado vir, faz o choque, você pega, tenta essa confirmação para venda. Para tentar pegar essa mitigação, essa liquidez, para depois daqui subir com ele. É uma opção, tá? É uma opção. É, tem que ser isso, tá? Beleza, galera? Bom, fechou. Análise rápida, só para vocês se situarem onde a gente está, para onde a gente pode ir, beleza? Qualquer dúvida, podem chamar no grupo, estarei presente. Essa semana a gente tá junto ainda, tá? Eu vou avisando vocês. Valeu, grande abraço.